Olá, é uma alegria falar com todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esta live que tem como finalidade quem gosta de Comex e desenvolvimento humano. Aqui a gente vai te ensinar a crescer e desenvolver na carreira e, de alguma forma, este conhecimento traduzir em resultado para você. Nós vamos convidar hoje a doutora Mariana. Já está. Doutora Mariana, que é psicóloga, e hoje promete a nossa live. Enviei agora para ela o convite. Veja se aceita aí, doutora. Hoje é uma live que a gente tem muita espera, porque, olha, seja muito bem-vinda, doutora Mariana. Obrigada, boa noite. Boa noite, a gente fica muito feliz com a sua presença. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço o convite, espero estar aqui para contribuir. Muito bom. Doutora Mariana, primeiro a gente gostaria que a senhora se apresentasse à nossa audiência e por que da psicologia e qual podemos chamar assim, não sei se chama, qual é o segmento ou linha do conhecimento ou do pensamento que a senhora adota. Pronto. Então, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Mariana Saldanha, psicóloga, né? Eu tenho uma especialização em psicopatologia clínica, saúde mental e dependência química, né? Dependência de substâncias, de álcool e outras drogas. E aí, nessa área, eu escolhi, né? Na verdade, eu prefiro dizer que a psicologia me escolheu, porque nesse processo de escolha de profissão, eu fiquei um pouco sem saber muito para onde ir, e aí eu me senti muito acolhida no pensar na psicologia e realmente me identifiquei bastante, estou aqui nesta carreira, né? E sempre nos meus atendimentos eu sinto que escolhi mesmo, fui escolhida também, né? No caminho certo. E aí, assim, aí você me perguntou para me apresentar, né? Eu trabalho nessa área. E qual é a linha, se é comportamental, se é... Pronto, a linha. Não sei e aí se eu chama trabalho... linha, mas o segmento do pensamento que a senhora adota, né? Pronto, aí a abordagem, né? Abordagem, perdão. Com que eu trabalho é a psicologia analítica, também conhecida como psicologia junguiana ou psicologia profunda, né? É uma abordagem que veio a partir da psicanálise, mas dentro de algumas divergências de Freud com Jung, eles se afastaram, né? Resolveram seguir cada um para o seu lado, e aí a abordagem que eu escolhi também foi a psicologia analítica. Me identifiquei bastante, porque é uma abordagem que vê o ser humano como um todo, leva em consideração sua espiritualidade, suas crenças, né, comportamento, viaja um pouco nessa parte do passado, mas não se mantém lá, se mantém no presente, visualizando o que é que a pessoa quer para o futuro. O principal ponto, né, que inclusive é algo que eu vou falar muito hoje aqui, acredito, nessa live, um ponto muito importante dentro da psicologia analítica é a busca do autoconhecimento para um autodesenvolvimento, né? Então, o essencial dentro dessa abordagem é realmente trabalhar o processo de autoconhecimento para que a pessoa sempre procure esse ato de evolução, buscar esse processo evolutivo, sair sempre da zona de conforto, dessa linha e está em constante processo de movimento, mudança, né, criações de novos hábitos. E é isso. Perfeito. Carl Gustav Jung, então, a senhora é discípulo dele. Isso é fantástico. Doutora Mariana, então, a senhora falou palavras muito chave e importantes. Autoconhecimento, evolução e sair da zona de conforto. Palavras que são trabalhadas na carreira de qualquer profissional, né? Você vê no mundo corporativo isso trabalhado exaustivamente. Então, eu gosto de ser direto ao ponto. Fala que terapia, há uma crença, a senhora falou também essa palavra, crença, e a gente quer trabalhar muito isso hoje. Então, uma crença popular, um pensamento coletivo, né, que se tem hoje, esse arquétipo, podemos assim dizer, que terapia é para doido. Eu queria que a senhora trabalhasse essa objeção hoje. Que a gente saísse daqui que terapia não é para doido, mas a senhora falasse isso aqui para a nossa audiência, que ainda tem algum preconceito quanto a isso.
Infelizmente ainda tem, né? Inclusive, até hoje ainda chegam, menos do que, né, um tempo atrás, mas ainda tem. Ainda chegam pessoas no consultório com essa dificuldade de eu vim para cá porque fui encaminhado, mas eu acho que eu nem preciso, para que isso? Eu nem sou doido, né? Coisas nesse aspecto mesmo, né? E aí isso vem de tempos bem antigos, né? Do processo manicomial, né? De todo esse processo psiquiátrico, como também psiquiatra também não é para doido, são pessoas que estão passando por processos, né, psicológicos, psicopatológicos, que precisam de um suporte medicamentoso, e aí o psiquiatra atua nessa área. E a psicologia hoje, ela vem muito, na verdade, hoje também muitas pessoas vêm buscando, né, a terapia, justamente para buscar esse autoconhecimento, para buscar esse autodesenvolvimento, não só para tentar buscar um tratamento para a ansiedade, um tratamento para a depressão, para o burnout, né, que é exatamente a síndrome do excesso de trabalho, né, mas também realmente muitas pessoas vêm buscando esse autoconhecimento. E a partir desse autoconhecimento, a pessoa sabe se posicionar melhor diante da sua vida, e muitos dos aspectos de ansiedade, de depressão, eles são sanados, né, a partir desse autoconhecimento. Porque a pessoa ela consegue enxergar, ressignificar aspectos do passado que às vezes atrapalham, que às vezes são consequências. Nós vivemos consequências do que aconteceram em processos do passado, traumas, situações em que a pessoa acaba estagnando, né, em algum tipo de sofrimento. Então, o autoconhecimento, ele permite esse retorno ao passado, não para vivenciar as coisas do passado, mas para ressignificar, para se dar uma nova compreensão, já que hoje eu tenho uma maturidade, uma habilidade que naquela época em que eu vivenciei aquele trauma, aquele processo, eu não tinha. Então, hoje é onde eu tenho uma possibilidade maior de pegar aquela situação e olhar por um outro ângulo, né, dar uma outra perspectiva, um outro significado para aquilo, e aí a partir disso, e também a partir de outras circunstâncias, eu consegui saber o que é que eu quero daqui para frente, né? Então, o autoconhecimento, né, trabalhado dentro do processo de psicoterapia, é exatamente esse ressignificar aspectos do passado que possam estar me impactando hoje, para que hoje eu possa trabalhar em mudanças de hábitos, de habilidades emocionais, para que no futuro eu alcance aquilo que eu busco, né? E aí acaba também sendo esse processo um movimento também, né, de perspectiva, né, de um sentido de vida, de poxa, agora eu saio de um processo depressivo não porque eu consegui ficar curado da depressão, mas porque agora eu enxergo que eu posso ter um futuro adiante, porque agora eu posso enxergar que eu tenho outras perspectivas, que eu tenho um sentido de vida, que eu sei para onde ir, que eu sei o que eu quero fazer. Então, às vezes o processo de cura não é a cura do aspecto patológico em si. Às vezes é realmente essa ressignificação num contexto de vida e habilidades emocionais que são desenvolvidas. Perfeito. Doutora, de que forma o pensamento de Jung pode ajudar, além do que a senhora já acrescentou, talvez nessa maior dificuldade da criatura humana de se conhecer, de conhecer as suas emoções, de perceber, de fazer essa auto-observação? Porque o que a gente já percebe hoje aqui no mundo corporativo? O indivíduo ele não se conhece, ele não sabe entender as suas emoções no dia a dia, no corre-corre, ele não sabe identificar a raiva, ele não sabe identificar o estresse, sabe que está estressado, mas não sabe identificar muitas vezes essa enxurrada de emoções, principalmente no pós-pandemia. Então, de que forma ou que dicas a senhora pode dar, além de, claro, a gente sugerir, lógico, a terapia, mas rapidamente, de que forma a gente possa, para quem está passando ou está assistindo, identificar, perceber essas emoções para poder ter um primeiro passo para um encaminhamento a uma terapia? Pronto, são aspectos que eu uso bastante com os meus pacientes no consultório. Um é o autodiálogo, né? O que seria esse autodiálogo? É nada mais, nada menos, né? O nome já sugere que é você dialogar com você, né? O que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo isso? Né? É nomear mesmo, é nomear aquilo que eu estou sentindo, né? É como um diagnóstico. Eu só consigo tratar algo quando eu sei o que é esse algo.
né? Porque se eu tenho uma gripe e eu tomo remédio para alergia, a minha gripe ela não vai ser sanada, ela não vai ser curada, porque eu não estou tomando a medicação correta. Então, puxando esse mesmo gancho para o sentido, né, da psicoterapia, de como eu posso identificar as minhas emoções e tentar lidar com elas, é exatamente isso. Primeiro eu preciso nomear. Né? E se eu não consigo nomear, quais são os sintomas, né? Ou seja, o que é que pode ser colocado como, entre aspas, sintomas? O que aconteceu, o que tem acontecido na minha vida, pelo menos nesses últimos dias, para que possivelmente eu possa estar sentindo o que eu estou sentindo hoje, né? Então, é fazer esse mapeamento também. Outra sugestão também é o mapeamento. É mapear nos últimos dias como eu tenho me sentido, para eu tentar entender a principal possível causa de eu estar sentindo hoje o que eu estou sentindo. E se eu não encontro nada, né, seguir em frente. Não, poxa, meu dia tá assim, ontem foi assim, parei, analisei, avaliei, mapeei, tentei nomear, não encontrei algo que de fato possa estar me dando esse sentimento hoje. Então, eu não preciso dar cabimento, digamos assim, para esse sentimento. Então, eu vou tentar seguir o meu dia e, muito provavelmente, esse sentimento desconfortável, ele vai sair, ele vai sumir, né? Porque, assim, somos seres humanos e tem dias que realmente a gente não acorda bem. A gente acorda, às vezes, desanimado e nem sempre, de fato, isso precisa ter um motivo. Às vezes é um cansaço acumulado, às vezes é uma preocupação com a coisa que você já está assimilando melhor, mas ainda tem aquele sentimentozinho que a gente não consegue ficar 100%, né? Então, ainda tem aquele resquiciozinho e tudo. Ou então, aquele sentimento de uma coisa que eu poderia ter feito e não fiz, aí eu fico ainda pensando, eu poderia ter feito e tal. E aí, então, nesse movimento, essas coisas, elas vão se acalmando, elas vão, né, sanando. Então, esses dois pontos, né, o autodiálogo e o mapeamento emocional, são dois pontos que eu uso bastante com os meus pacientes, né, para que eles possam realmente tentar entender. E aí, como eu desenvolvo uma habilidade de lidar com isso? Pensando nas possibilidades, né, por exemplo, ou pelo menos, no mínimo, uma redução de danos, né, por exemplo, eu tenho uma dificuldade com a raiva e eu já sei que eu tenho uma dificuldade com a raiva. Né? Eu tenho como evitar a raiva? Em alguns determinados pontos, sim. Mas outros, não. É inevitável. A raiva, ela nasce com o ser humano. É um sentimento que todos nós temos. Alguns sabem lidar e outros não. E aí, como é que eu vou saber lidar se eu já sei que eu não sei lidar? É algo que eu saio do meu controle, eu saio de mim. E aí, como é que eu vou desenvolver essa habilidade? Primeiro, é na prática, nos momentos de raiva, você tentar elaborar algo que você faça que seja oposto ao que você costuma fazer. Então, se você tem habilidade com a raiva e você sabe que na raiva você costuma explodir, você costuma falar coisas que não deveria, você costuma ser um pouco mais agressivo de alguma forma. Então, o oposto disso seria o quê? Recuar, calar, se afastar, olhar para aquela pessoa e desviar. Então, primeiro ponto é fazer o oposto, né? O outro ponto é você tentar elaborar, né, na sua mente, situações de raiva e outras possibilidades que poderiam ter sido feitas que não seja a que você também se acostuma a fazer diante da raiva. Então, o desenvolver habilidades é exatamente esse aspecto de você se perceber na situação e tentar pensar em possibilidades que não sejam a de costume. Né? E aí, volto a dizer a tal da saída da zona de conforto. Né? Porque a saída de conforto, a zona de conforto, ela é exatamente esse processo do costume. Eu me acostumo com algo e aí esse algo, mesmo sendo negativo, ele é confortável. Porque é algo que eu já sei como lidar ou não lidar, mas já estou confortável. É o que eu me acostumei a estar. Né? Então, esse processo de desenvolvimento de habilidades, ele realmente é você se perceber na situação e buscar entender como você pode fazer de diferente. Excelente. Então, no primeiro ponto que a senhora abordou, a senhora falou do autodiálogo. Perfeito. Sim. Como hoje, de alguma forma, a gente observa que existe esse autodiálogo, mas de uma forma de um pensamento acelerado, que seria uma patologia, podemos assim defini-lo. Como desassociar o autodiálogo do pensamento acelerado e não cair nessa armadilha? Pronto. A síndrome do pensamento acelerado, né, você não consegue normalmente dialogar, porque é muita informação ao mesmo tempo.
Então, você já quebra um pouco o padrão dos pensamentos acelerados quando você seleciona um para dialogar. Então, automaticamente, claro, não de uma forma muito fácil, porque se você tem a síndrome do pensamento acelerado, é muita coisa ao mesmo tempo para você selecionar uma coisa e focar nessa coisa, para se dedicar a essa coisa, você automaticamente já vai quebrando a questão dos outros tantos que estão rondando sua cabeça, né? Então, já desvincula quando você foca em um. E aí, então, já dá essa quebrada na possibilidade de tentar entender o que é um e o que é o outro, né? O que é a síndrome de pensamento e o que é o autodiálogo. Então, quando eu faço já essa determinação de eu estou pensando numa coisa específica e vou tentar resolver essa coisa específica, os demais pensamentos eles já vão dando essa acalmada. Perfeito, entendi. A senhora fala desse mapeamento, que seria o segundo ponto, a senhora falou também. Então, como poderemos ter mais dicas de mapear isso de forma mais clara e não mascarar? Porque a gente tem também tendência a mascarar tanto uma emoção ou um comportamento e não cair no outro ponto do vitimismo. Ah, eu só fiz isso por conta do fulano ou do Beltrano, o meu chefe que me pede muito, me exige muito. Como eu posso, para não cair nessa armadilha e mapear corretamente esse comportamento, essa emoção? Pronto. Quando se faz um mapeamento, né, assim, por exemplo, hoje eu senti raiva porque o fulano fez isso e aquilo e eu fiquei com raiva, certo? Mas, independente do fulano, né, do que o fulano fez, quem sentiu a raiva foi você. Então, a única coisa que você tem um mínimo de controle é sobre o que você sente, sobre o que o outro faz, paciência, né? Então, assim, uma forma muito prática de tentar mapear é tentar escrever, fazer como se fosse um diário, né? Hoje eu senti isso, hoje eu me percebi dessa forma, por situação X, por pessoa Y. E o principal ponto, o objetivo principal, né, do mapeamento é você trazer a responsabilidade para você. Justamente porque a única pessoa que você tem o mínimo de controle possível é sobre você mesmo, né? Sobre o outro, temos zero. Então, por mais assim, hoje eu me senti muito frustrada, muito decepcionada, porque o fulano, que sempre agiu de uma forma X comigo, hoje ele foi totalmente diferente. Isso me decepcionou, ele me frustrou, né? Foi totalmente contra as minhas expectativas, certo? Mas o fulano tem a obrigação de sempre se manter sendo a mesma pessoa. O fulano não pode estar passando por uma dificuldade, por um problema, ele tem que estar sempre ali condizente com o que você espera dele, só porque todos os dias ele tem sido a mesma pessoa, mas ele não pode sair um dia, né, desse padrão que você se acostumou. Então, mesmo que o outro tenha ali acostumado de uma certa forma, o outro ainda não tem a obrigação de estar sempre nessa função, né? Até porque nós todos passamos por questões, por dificuldades, e às vezes isso acaba sendo transmitida com como a gente trata o outro, né? Então, trazendo a responsabilidade para si, que é o processo do mapeamento, né? Quando eu estou me mapeando, eu estou me percebendo, e o processo do autoconhecimento, quando eu me percebo, eu me conheço, eu sei como é que eu posso lidar com as coisas, eu sei como eu posso lidar com as minhas emoções e como eu posso reagir com as emoções ou com as situações ou com as ações do outro, né? Então, a forma mais prática, digamos assim, é você trazer a responsabilidade para você, certo? Fulano fez isso me magoou. Isso é incontestável. Mesmo que o outro tenha feito algo que fugiu das minhas expectativas e ele não tem essa obrigação, mas me magoou. E isso foi verdadeiro. Então, eu preciso lidar com isso, né? Só que eu preciso lidar com isso comigo, trazendo a responsabilidade para mim. Se fulano fez isso comigo, o que é que eu posso fazer para em outra situação me proteger, ou para uma outra situação reduzir esses danos que me causou, ou em outra situação eu entender melhor de imediato, ao invés de sofrer, só entender depois, né? Então, trazer a responsabilidade para si é o principal ponto, né, que vai fazer com que você aprenda e com que você consiga colocar em prática em outras próximas situações. Tá. A senhora também, muito obrigado. A senhora falou aqui também da habilidade de desenvolver, foi o terceiro ponto que a senhora abordou nesse schedule, nesse mapeamento que a senhora falou.
E eu vejo que desenvolver habilidades não é tão de pronto assim que a gente consegue, leva um certo tempo. E contra isso, o ser humano tem duas dificuldades: a procrastinação e a preguiça mental, filosoficamente falando. Então, como vencer esses dois males, que justamente a danada da zona de conforto? Eu estou confortável, eu já conheço esta minha atitude de ficar assim, já estou acostumado a ser assim. Como a gente consegue se impulsionar para sair desta zona de conforto? Pronto. De fato, né, sozinho, assim, é mais difícil. Normalmente, isso consegue ser acionado num processo de psicoterapia. Mas, né, assim, vamos lá. Primeiro ponto são as mudanças de hábito. Ah, mas e aí a zona de conforto, e aí a preguiça, e aí a procrastinação. E aí eu volto a falar trazer a responsabilidade para si, né? É insanidade você fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Então, se eu estou optando por me manter fazendo as mesmas coisas, eu preciso ter a consciência de que os resultados também vão ser os mesmos, né? Então, quando eu trago, mais uma vez, a responsabilidade para mim, isso precisa, no mínimo, tentar me trazer algum impulso, porque eu preciso ter a consciência, eu preciso ter a visão de que fazendo as mesmas coisas eu vou ter os mesmos resultados, né? E se eu quero ou preciso de uma mudança, eu preciso entender quais são as consequências dessa mudança, né? As positivas e as negativas. O que vai me custar, o movimento que eu preciso fazer, mas o que é que eu vou ter de retorno. Então, se eu quero uma mudança, muito provavelmente o que eu estou fazendo hoje não está me trazendo benefício nenhum. Então, por que me manter nisso? Só pela preguiça, só pela procrastinação? Então, fazer essa elaboração de resultados normalmente se torna um ponto, digamos, motivacional, digamos assim, para que essa pessoa busque sair dessa preguiça, dessa procrastinação. Gostei disso, doutora. Faz o link, eu recentemente fiz uma live falando dessa projeção que a senhora falou agora, elaboração de resultados. Fala mais um pouco sobre isso. Pronto, e aí, mais uma vez, né, focando nesse processo de autoconhecimento, né? É algo que você sabe o que você quer para você. Quando você se conhece, você consegue enxergar melhor o que você quer mais à frente, né? E aí você consegue projetar melhor aonde você quer chegar. E quando eu sei o que eu quero chegar, certo, agora eu sei onde eu quero chegar. Mas e agora? Agora eu não estou onde eu quero chegar. O que é que eu preciso fazer, né? O passo a passo para chegar até lá. E aí, fazendo esse movimento de projeção, a partir do autoconhecimento, a primeira pessoa precisa estar muito certa, né? Assim, não muito certa, assim, de uma certeza que nada vai mudar, né? Até porque dentro de um processo, aonde eu quero chegar, ele pode ter alterações, né? Dentro do processo de aonde eu quero chegar, eu posso ver que talvez eu nem queria tanto chegar ali, né? Então, é um processo realmente de um passo a passo, né? Que a pessoa vai se percebendo, vai se conhecendo e vai formulando, afirmando ou reformulando aquele lugar onde eu quero chegar. E aí, essas projeções, elas precisam ser feitas entendendo, né? Tanto o que eu preciso fazer agora, como aonde eu quero chegar, né? Como o que eu quero construir. Certo. Né? Perfeito. Entendi. Doutora, a senhora falou um pouco mais antes de um grande mal do século, a gente tem comentado muito aqui nas lives, ansiedade. E hoje, quem não sofre de ansiedade não está aqui nesse planeta. Então, vamos falar um pouco sobre esse tema. Por favor, as pessoas, às vezes, também não sabemos definir o que exatamente é ansiedade do ponto de vista psicológico. Então, dentro da linha da abordagem que a senhora faz, Carl Gustav Jung, o que é ansiedade para que a gente possa trabalhar a partir daqui o que é, quais são os seus males e como tratar. O que é ansiedade do ponto de vista do conhecimento da senhora? Pronto. Primeiro ponto, né, de qualquer patologia, de qualquer transtorno, dentro da psicologia junguiana, a gente não trata transtorno. A gente trata como aquela pessoa lida com aquela circunstância que ela está vivendo.
né? Então, se uma pessoa chega no consultório e ela diz, eu tenho depressão, certo? Mas como você vivencia essa depressão? Eu tenho ansiedade, certo? Mas como você vivencia essa ansiedade? Quais são seus gatilhos? Quais são suas vivências? O que é que você chama de ansiedade? Né? Como você colocou isso para um psiquiatra ou um neurologista para que ele chegasse a essa conclusão? Né? Porque, assim, dentro da psicologia junguiana, né, da psicologia analítica, a gente compreende que cada ser humano é único. E por mais que existam padrões dentro do aspecto psicológico, psicopatológico, né, ou seja, existe a depressão. Os sintomas principais da depressão, os sintomas principais da ansiedade são esse e aquele, certo? Mas cada pessoa vai passar por eles, cada pessoa vai ter esses sintomas engatilhados por situações e circunstâncias de formas diferentes. Né? Então, primeiro de tudo, dentro da psicologia analítica, a gente não trata transtorno, né? A gente não trata psicopatologia. A gente trata a pessoa e como ela vivencia aquilo, certo? E se for algum aspecto de uma doença incurável, é como ela pode aprender a conviver com aquilo. E se for algo tratável, como ela está vivenciando isso hoje, para que a gente possa buscar essas alterações, principalmente nos pontos gatilhos. Primeira questão, né, sobre a abordagem é essa. Agora, em relação à ansiedade em si, né, como você falou, o mal do século, e às vezes as pessoas nem sabem exatamente como é essa ansiedade, o que é essa ansiedade. Exatamente. Esse é um dos grandes problemas. Porque a ansiedade não é nem que quem não tem ansiedade não mora nesse planeta. É porque, na verdade, a ansiedade ela faz 100% parte do ser humano. É impossível alguém querer algo e não criar uma ansiedade por aquilo. Eu almejo uma casa nova e eu não vou criar, e aí eu consegui comprar essa casa nova e eu não vou ficar ansiosa para ir morar nessa casa? Claro que eu vou. Eu marquei uma viagem, a viagem dos meus sonhos. Eu não vou contar os dias para o dia dessa viagem chegar? Claro que eu vou. E isso é natural, e isso é saudável, isso é bom, isso dá movimento. O problema é quando a ansiedade, né, ela inclusive, digamos assim, foi banalizada, porque as pessoas elas não sabem mais lidar com desconforto. Então, a ansiedade e a depressão, elas se tornaram, digamos, banais, porque as pessoas elas se desacostumaram a lidar com o desconforto. Elas só não querem mais se sentir desconfortáveis. E aí, agora, como eu não quero me sentir desconfortável, esse processo da ansiedade, ela é potencializada, ela não é mais normalizada, ela é potencializada. Qualquer anseio que eu tenho de chegar, de alcançar aquilo que eu tô pensando, pronto, eu tô ansiosa. E aí dá taquicardia, dá dor de barriga, dá tremedeira, dá suadeira. E aí um monte de outras possibilidades de sintomas, porque eu simplesmente não aguento estar passando por esse processo, por essa espera, né, por esse desconforto. Então, como eu não quero me sentir desconfortável, eu preciso de um remédio para dar uma aliviada, uma acalmada, uma anestesiada, né? Então, muitas vezes, na verdade, não é às vezes, né? Claro que eu também não vou generalizar, porque existe, de fato, o transtorno, né, de ansiedade. Então, que é a TAG, de transtorno de ansiedade generalizado. Então, claro que eu não estou aqui dizendo que não existe o transtorno, que tudo é normal. Não existe. Mas, muitas vezes, chegam-se no consultório, né? Eu escuto relatos com os meus colegas e tudo, que muitas vezes, na verdade, é só a falta de habilidade com desconforto. O tédio seria um desses desconforto? O tédio seria um desse desconforto que hoje a sociedade não consegue lidar com ele? Com toda certeza. Com toda certeza. Dentro do processo de dependência de substâncias químicas, né? Existe muito isso, muitos relatos de que, por exemplo, eu tenho os pacientes que eu tenho de mais idade, né? Eles que se aposentaram e tudo, e aí eles vêm de uma vida muito ativa e eles entram no ócio enorme. E aí eles passam a beber mais para ocupar, para socializar, porque o tédio é onde você está ali em total contato consigo mesmo, e às vezes isso é assustador. Ou, se eu não estou em contato comigo mesmo, eu não consigo elaborar algo produtivo. Então, isso também é adoecedor. E aí, o tédio, realmente, ele é um espaço, digamos assim, é um momento que poucos sabem lidar. Sim.
Doutora, a senhora falou de alguns aspectos da ansiedade e desse desconforto. Eu achei muito interessante a abordagem da senhora. Por favor, defina um pouco mais, dentro da abordagem de Jung, como diferenciar da questão comportamental, porque existe outra abordagem, a comportamental. A senhora fala que quando chega no consultório, é como você vivencia isso. E qual que é a diferença da comportamental dentro da abordagem que a senhora faz? Você está perguntando a diferença de como a psicologia, da abordagem mesmo, né? Eu gosto de ir para o princípio também para aprofundar, porque eu vi que tem muitos psicólogos aqui, talvez tenha algum estudante, deve ter muitos colegas da senhora também, só para a gente tornar também mais profundo o conhecimento. Pronto. Dentro da TCC, né, que é a terapia cognitivo-comportamental, eu não vou aprofundar muito, porque como não é a minha área, eu não atuo nela, Claro. Pode ser que eu fale alguma coisa que não seja exatamente como é, né? Mas, assim, em linhas gerais, né, de uma forma mais objetiva, normalmente a TCC, ela realmente ela faz essa abordagem, ela acolhe o paciente naquela vivência daquele momento em que ele está vivendo. Na psicologia analítica, a gente faz uma construção da vida do paciente. É como se, grosseiramente falando, né? Na TCC é trabalhada mais o que está em evidência agora, o que eu estou vivenciando agora. Na psicologia analítica, a gente vai na raiz. Porque a gente entende que se eu tenho uma raiz ali que me causam coisas hoje, essa de hoje vai ser sanada. Ótimo, maravilhoso. Mas e as outras que vão vir porque a raiz ainda está lá? Entende? Dentro da TCC, eles também elaboram formas de estratégias de você lidar para as próximas possibilidades que virão. Mas a gente compreende, dentro da psicologia analítica, que o melhor não é lidar com as próximas que virão. O melhor é você entender a raiz para que as próximas que virão, você já tenha essa habilidade reestruturada. Entende? Entendo, a senhora respondeu perfeitamente. Por que eu fiz a pergunta? Porque dentro das mentorias que eu faço, alguns clientes reclamam, dizem, eu tentei terapia e não gostei. Eu disse, olha, talvez você não gostou ou da abordagem ou do profissional, e é comum acontecer. Tente um outro tipo de abordagem. Né? Às vezes você não está indo na raiz, que vai mais profundamente e vai lhe dar mais conforto a entender algumas situações. Eu falo isso, por isso que eu pedi a sua validação nessas duas diferenças. Doutora, por favor, vamos aprofundar aqui dentro da questão do cansaço hoje. Na nossa área de trabalho, como comum a tantas outras, é muito estressante. O comércio exterior é bastante estressante. Ser responsável por valores muito altos de terceiros, fábricas que param, linhas de produção, empresários que ficam muito desesperados com investimentos muito altos, funcionários, colaboradores. Então, isso gera um cansaço físico, mas principalmente um cansaço mental. E a senhora falou da síndrome, que está aí uma palavra bonita e difícil, né, e em voga na atualidade, porque o mundo vive de modismo, a síndrome de Burnout. Por favor, fale um pouco dessa síndrome e como ter alguma profilaxia para a gente ter aí algum caminho para evitá-la. Pronto. O caminho para evitá-lo, eu vou insistir em dizer que é o autoconhecimento. Claro. Porque... e a terapia. Porque, assim, claro, sem dúvidas, né? O autoconhecimento a partir da terapia é maravilhoso. É bem pontual. Mas, assim, né? O autoconhecimento, ele é essencial justamente porque eu sei como eu me posiciono melhor. Eu entendo melhor os meus limites, né? Os meus limites, não necessariamente eles vão me limitar, mas eu vou compreender até onde eu posso ir. E se eu passar daquilo, eu sei que eu tô passando. Entende? É algo que não é que vai me parar, mas é algo que vai ser consciente. Porque muitas vezes desse processo do cansaço, do extremo cansaço, né, é porque as pessoas estão sempre ali passando do seu limite, achando que estão só fazendo mais. Elas não estão se percebendo dentro do processo, elas só estão percebendo o que é que elas precisam entregar, né? E aí,
tem o senso, né, a forma com que as pessoas se sentem quando elas não se sentem produtivas. Então, muitas vezes, o dormir, o se divertir, o lazer, o descansar se tornaram inutilidade. É como se eu fosse assim, eu não estou produzindo, então estou sendo inútil, né? Aí as pessoas se culpam dentro de um processo adoecido, claro, né? Não naturalmente falando, mas dentro de um processo adoecido. O descansar se tornou algo de você olhar e se sentir inútil. Eu não estou sendo produtiva, eu estou descansando. Então a pessoa se culpa por ter um descanso. A pessoa se culpa por, às vezes, querer dormir 1 horinha a mais, meia horinha a mais, 5 minutos a mais. A pessoa se culpa porque tem um projeto, né, em qualquer área que seja, tem um projeto para entregar a segunda e quando é no sábado eu quero ir para um aniversário, eu quero ir para uma praia, eu quero, enfim, divertir, né? Só que as pessoas esquecem de compreender que se eu não tenho uma qualidade de vida, isso vai afetar na minha produtividade totalmente de uma forma direta, né? Claro que nós não somos máquinas. Então, se até as máquinas precisam de manutenção, quem dirá a gente? Né? Que temos todo um organismo que funciona e que precisa de uma alimentação saudável, correta, precisa de horário, precisa de rotina, precisa de horas de sono, né, que são os descansos, precisa de lazer. Nós temos muitas áreas na nossa vida, né, e para que a gente tenha uma sustentabilidade saudável, a gente precisa investir em todas, ou pelo menos em mais de 3. Né? Nós temos área profissional, área social, área pessoal, área afetiva, área espiritual. Então, se eu só invisto numa e nessa uma começa a falhar, eu despenco, né? Se eu invisto em 2 e uma falha, né, a outra fica sobrecarregada. Então, também eu posso despencar. Então, tem que se haver investimento no máximo de áreas possíveis. Investir na área social, investir na área do lazer, né, investir na área profissional, para que realmente todas eu possa ter um mínimo que seja de excelência. Claro que dentro dessas eu posso me dedicar mais a uma, né, que seria, por exemplo, a profissional dentro do mundo empresarial, né, eu vou me dedicar mais à profissional. Mas se eu me dedicar somente à profissional e nem mais uma outra, essa profissional uma hora ela vai ceder, não vai aguentar. Né? Porque nós não vivemos só de uma coisa. Excelente. Doutora, a senhora acabou de falar desse passando do limite. Dentro do pensamento junguiano, ele fala muito da questão psicossomática, aquilo que somatiza no corpo. O que a gente mais vê aqui nos nossos profissionais é essa somatização de doenças. Semanalmente, o profissional, uma semana está com uma dor no estômago, outra semana é uma crise de enxaqueca, outra semana é uma gripe incurável do nada. Então, semanalmente, é só observar o ano inteiro uma somatização de emoções não equalizadas que sempre vão para algum lugar. Então, como esclarecer a esses profissionais, a senhora está aqui com os microfones de pessoas que vão assistir ainda e estão assistindo aqui, como ser bem claro a esses profissionais que de ter essa autopercepção de buscar a terapia, que a gente está durante toda essa nossa conversa falando isso, para ter esse direcionamento. Por favor, esclareça-nos. Pronto, né? Além dessa busca da psicoterapia, né, dessa tentativa de compreensão, desse autoconhecimento, é simplesmente se perceber mesmo no físico, né? Se a pessoa está no extremo cansaço, por que insistir? Né? Se eu não fizer, eu vou ser demitida, ou enfim. Mas aí, qual o preço que se paga para não ser demitida? É não ter vida, é não ter saúde. E aí, tem até um ditado, né, que as pessoas falam, eu estou buscando mais dinheiro para depois gastar esse dinheiro cuidando da minha saúde, né? Estou perdendo a saúde, ganhando dinheiro para depois gastar o dinheiro recuperando a saúde, né? É uma coisinha assim. Então, assim, aqui Gandhi que diz isso. Ele diz que o ser humano é uma coisa muito curiosa. Ele gasta a vida, na verdade, não é Gandhi, é Dalai Lama. Ele passa a vida toda procurando dinheiro, gastando a saúde, e no final da vida gasta a saúde, gasta o dinheiro para recuperar a saúde que ele gastou durante a vida toda.
Exatamente. Então, assim, e outra coisa, é muito da permissividade, né? Assim, um chefe, ele vai colocar 1 milhão de coisas para você fazer. Se você não fizer esse 1 milhão de coisas, você fizer, né, uma grande parte, porque, claro, a gente sempre consegue ir um pouquinho ali além e tudo, né? Nós não precisamos nos limitar no nosso limite. Dá para ir um pouco além, né? Mas isso precisa ser consciente para não ser adoecedor, para que eu possa, certo, eu fui mais além hoje, mas amanhã eu vou manter o meu limite, e aí, enfim, fazer esse movimento, né? De 1 hora faz, 1 hora dá uma descansada, enfim. E aí, nesse movimento, é importante que a pessoa também saiba reconhecer e impor esse limite, né? Porque se o chefe um dia ele coloca 1 milhão de coisas e você faz metade, pode ser que na semana que vem ele já não coloque 1 milhão de coisas, ele já coloque menos. E aí você faz tudo. Ou então ele já coloca, ele continua colocando 1 milhão de coisas e você continua mostrando para ele que não se faz essa 1 milhão de coisas, né? E aí ele, então não dá para um profissional fazer 1 milhão de coisas. Então será que não dá para colocar 2? Né? Então, assim, claro, no mundo corporativo, no mundo empresarial, tem muita essa coisa dos custos, né, e tudo. É difícil pensar assim, coloca mais gente. Também não é assim, existe, né, todo o processo da forma administrativa de uma empresa e tudo. Claro que também precisa ser levado em consideração. Mas cabe ao funcionário, né, àquele colaborador, a se colocar. Né? Se ele está sendo permissivo, ele também não tem como depois dizer, a culpa é do meu chefe, a culpa é do meu trabalho. Ele estava sendo permitido, ele estava se colocando nessa posição de sempre estar fazendo todo aquele exagero de coisas, né? Às vezes também o chefe coloca uma coisa, deixa um prazo livre e a pessoa é que se cobra que esse prazo seja o mais rápido possível e quer fazer aquela coisa assim que às vezes é humanamente impossível, né? Então, assim, é a pessoa sair da zona de conforto, ou seja, não ficar também limitada no seu limite, mas também ter consciência de como ela está ultrapassando esse limite. Né? São esses pontos que vão fazer essa diferença nesse processo de psicossomática. Né? E é como você disse, a psicossomática ela é a soma. Então, se eu cedo, né, se eu faço além hoje, eu já tento me trabalhar para amanhã eu não fazer. Então, eu é que preciso, aquela coisa da autorresponsabilidade. Eu é que preciso me posicionar. Não é meu chefe que tem que estar pensando que eu posso isso ou não posso aquilo. Eu é que tenho que saber me posicionar. Mas eu vou ser demitida. Certo, mas aí volta a falar, né? A preço de quê que eu vou me manter nesse emprego? Né? E depois eu vou cobrar isso de quem? Né? Desse tempo que eu não... Porque às vezes, né, eu já ouvi relatos de pacientes que chegam, né, bem deprimidos por ter perdido o emprego. Eu dei tudo para essa empresa. E aí, em último momento, eu fui demitida. Eu estou extremamente decepcionado, frustrado, triste, né? Porque eu dei o meu tudo. Eu certo, mas você deu por quê? Porque eu sou assim. Então, esse movimento vai ter uma consequência. Né? E você não precisa lidar com a demissão, você precisa lidar com aquela consequência do jeito com que você é. Porque se você se manter nesse comportamento, ele não necessariamente, o comportamento por si só precisa ser ruim. Você dar tudo de você em algo, não necessariamente precisa ser algo ruim. Mas se você não sabe lidar com a consequência dessa sua escolha, aí ela se torna algo ruim, se torna algo adoecedor. Mas que a responsabilidade continua sendo sua. Tá. Aí caminha para a culpa, que foi o item seguinte que a senhora falou. Então, como aliviar essa própria culpa, que é muito... Às vezes cai numa patologia, pessoas que se sentem culpadas por tudo. Pela emoção do outro, pela uma atitude sua, faz alguma coisa e se culpa, tanto no lado profissional quanto no lado pessoal. Tá fazendo uma dieta. E aí, meu Deus, eu comi pão. Aí se culpa porque comeu pão. Mas eu sempre falo que tem aquela personagem das Branquelas, que é uma mulher magérrima e vai experimentar a roupa lá. E ela diz, eu sou uma baleia. E a mulher é magérrima, com um corpo escultural. E o personagem brinca e tal. Então ela se sente uma culpa que não existe. Então, como, de alguma forma, ajudar pessoas que têm essa culpa quase que patológica, sem realmente existir razões lógicas e racionais para uma culpa assim tão enraizada. Vem mais profundamente essa culpa?
uma forma muito direta, pontual e que é o que resolve. Se instalar na realidade. Não é fácil, porque a nossa cabeça ela vai criando sempre 1001 possibilidades, né? Quando eu faço algo, eu primeiro crio o que é que o outro ali que viu já está pensando, eu crio o que é que quem vai ver depois está pensando, então eu crio 1 milhão de possibilidades na minha cabeça com o que eu poderia ter se eu tivesse feito diferente. E se eu tivesse feito assim, né? O que é que o outro... Então, além de eu pensar do que é que eu poderia ter feito, eu ainda penso 1 milhão de coisas em relação ao que o outro está pensando, vai julgar, vai fazer, vai agir, vai sentir. Então, assim, o se instalar na realidade nada mais é do que realmente a pessoa pensar, certo, eu fiz isso e eu fiz isso por causa daquilo. Nesse momento, foi o que eu achei que era possível fazer? Foi, e foi o que eu fiz. A ciência. E agora, o que é que vai ser a consequência disso? A consequência pode ser essa e aquela outra. Mas e se o fulano pensar? O fulano ainda não pensou. Quando o fulano pensar, aí eu vou ver o que é que eu posso fazer. Então, é o se instalar na realidade. Isso é muito difícil para a pessoa ansiosa, né? Porque a pessoa ansiosa, ela cria lá na frente que ela quer se preparar para coisas que não chegaram e que pode ser que nem chegue. Então, é realmente a pessoa se instalar no agora, no aqui e agora. Agora, nesse momento, o que é que aconteceu? Eu fiz uma coisa, certo? Isso já gerou algum resultado? Ainda não. Então, eu só vou conseguir pensar no resultado quando esse resultado chegar. Mas eu consigo pensar em algumas possibilidades de resultado, certo? Como é que você pode lidar com essas possibilidades? Eu posso lidar assim e assim, pronto. Então, o máximo que se pode ir além é pensar em algumas possibilidades de resultado para a pessoa tentar dar uma acalmada, para tentar sentir que está se preparando, mas de uma forma instalada na realidade. E não assim, eu fiz uma coisa, eu já estou pensando que o fulano lá de não sei aonde vai ver isso aqui 10 anos depois e vai... A criação que sai totalmente da zona da possibilidade, já fica uma zona realmente da imaginação, da criatividade, aí isso aí já tem que ser descartado, porque isso já vai para o lado realmente da ansiedade, da patologia. Essa tentativa de elacubar o que o fulano está pensando, o que o outro vai pensar, o que poderia acontecer, e de fazer uma infinidade de sis, né? De se isso, se aquilo, não seria uma tentativa de uma ilusória, de um controle que efetivamente não existe? Também. Tanto uma busca, né, por essa possibilidade de controle, como também a questão da preocupação social, né? Vivemos em uma sociedade, então, querendo ou não, existe muitas pessoas que têm essa dificuldade de desagradar, né? De não ser condizente com um grupo ou com pessoas específicas que tenham algum valor para essa pessoa, né? Então, tem muitos contextos aí de variáveis, né, que possam gerar possibilidades, né, desse sentimento de uma forma diferente, né? Mas sim, também esse ponto também é uma possibilidade. Doutor, esse instalar na realidade que a senhora falou, seria o poder do agora, do Eckhart Tolle? Seria Exatamente. trazer para o agora as emoções e tudo mais? Exatamente. Porque eu só posso resolver aquilo que tem hoje, que tem agora, neste momento. O que vai ter daqui a 1 hora, eu também já não tenho tanto controle, tanta possibilidade assim. Eu só tenho no que está agora, neste momento. Então, se eu trago as minhas emoções, eu trago as minhas questões para o agora, eu tenho uma maior possibilidade de conseguir resolvê-las. Porque se forem coisas do passado, o máximo que eu consigo é ressignificar. Resolver, eu não resolvo. E as coisas que ainda estão por vir, eu ainda não sei o que tem por vir. Eu tenho um pensamento de possibilidades, né? Eu imagino possibilidades, mas eu não sei o que de fato vem a acontecer, né? Mesmo que eu tenha feito algo para alguém e eu conheço muito esse alguém, eu tenho uma perspectiva de saber como essa pessoa pode agir, mas ela também pode agir de uma forma diferente que eu não estou esperando, né? É um outro ser humano, eu não tenho controle sobre ele e nem sobre as circunstâncias, né? Já aconteceu assim, só um exemplo mais aleatório. Claro. Né? Aconteceu de uma pessoa, né, de eu me programar para ir à praia, olhei com antecedência, mas no dia choveu e
no negocinho de clima, não dizia que ia chover, mas no dia choveu. E aí eu fiz toda uma programação, mas chegou lá naquele... E aí, eu vou me frustrar, eu vou me render, choveu, o que é que eu posso fazer a partir disso? Né? Porque o agora não foi totalmente contra ao que eu me planejei no ontem. Né? O agora foi totalmente diferente do que eu me planejei. E aí, o que é que eu posso fazer a partir disso? No agora, com o que eu tô sentindo, com a situação do clima que está acontecendo, o que é que eu posso fazer agora? Né? Quais são as possibilidades que me cabem para esse agora? Porque praia não caberia. Se eu não quisesse tomar sol, caberia. Mas, né, em outras possibilidades, o que é que me cabe nesse agora, com as circunstâncias que eu estou inserida neste agora? Então, é exatamente, inclusive, super indico esse livro, né, O Poder do Agora, é um livro maravilhoso, que exatamente dá essa condução, né, nesses aspectos. Tá aqui. Exatamente. E tem o segundo, que é Praticando o Poder do O Poder do Agora. Que ele traz possibilidades de como colocar em prática. Muito bom. Doutora, eu gostei disso. Eu queria só, para ajudar aqui a nossa turma, ir um pouco à frente. A senhora falou muito na palavra ressignificação. E olha lá, o que acontece muito? A nossa turma aqui vai muito para reunião. E às vezes entra num modo assim, não gostei da reunião de ontem, fulano foi assim, foi assado, a reunião... E fica resmungando um ato ou um dia de ontem. Acontece muito conosco aqui, o profissional do comércio exterior, acontece. A reunião de ontem não foi produtiva, ou não gostei de fulano da posição na reunião, ou no dia de ontem. Fulano teve atitude tal. Então, como eu posso ressignificar algum acontecimento recente de um dia de trabalho anterior que não me foi agradável? Pronto. É olhar para o resto. A não ser que a reunião tenha sido 24 horas do dia, né? Então, assim, a reunião foi algo pontual. E na reunião teve algo que eu não gostei, certo? Mas e todo o resto, né? Só teve uma única pessoa que falou nessa reunião? Foi só ela que falou? Foi só ela que dominou? Ou foi só ela que me chateou? Ou foi só ela que não foi condizente com o que eu achei que tinha que ser? Né? Então, é sair dessa coisa pontual e olhar para um todo. Né? Tem até uma atividade, né, que se faz, que é uma folha de papel em branco e se faz um pontinho preto no meio da folha. E aí pergunta para a pessoa, o que é que você está vendo? Aí muita gente diz, um pontinho preto. E o resto da folha? Né? Normalmente as pessoas dizem que estão vendo o quê? Um pontinho preto. Mas, digamos assim, o certo seria, o saudável seria uma folha em branco enorme com um ponto, com um ponto preto no meio. Né? Então, é sair desse ponto fixo e olhar para o todo. Né? É realmente a pessoa ampliar essa visão para não ficar nesse adoecimento da murmuração, né? Da chateação, do incômodo sobre aquela pessoa, aquela reunião, aquele momento. Não? Então, ela olhar como um todo. Perfeito. Doutora Maria, a senhora falou no início da live que a senhora trabalha com adictos, é isso? Isso. Então, fala um pouco desse trabalho para a gente caminhar para o final, para a mensagem final. Pronto. Se a senhora quiser se sentir à vontade para falar, claro. Eu sei que a senhora tem um carinho muito grande por esse trabalho, não é isso? Sim. Foi um encontro, né? Que foi desde a época da faculdade. Na faculdade mesmo eu já estabeleci que eu seguiria nessa área. E aí, desde dentro da faculdade, eu já comecei a buscar trabalhos dentro dessa área, estágios dentro dessa área, e assim foi. Né? Eu foquei nisso e, de fato, fui construindo isso. Né? Então, desde que eu estive dentro da faculdade, eu já estava inserida dentro de clínicas de reabilitação, né, de tratamento para a dependência química. Inclusive, Jung trocou cartas, né, sobre o processo da criação dos 12 passos de AA e NA. Eu não sabia. Jung trocou cartas com o Bill, né, que é um dos fundadores dos 12 passos. Né? Então, isso também pesou um pouco na minha escolha, né? Que os 12 passos é uma forma, né, de tratamento para a dependência química.
desenvolvida a partir de um processo espiritual, não religioso, mas espiritual, né, em que a pessoa precisa, em que o primeiro passo é ela admitir que ela é impotente perante a algo, né? No caso seriam substâncias químicas, né, álcool e outras drogas. E aí, só que eu realmente acho muito válido conhecer esses 12 passos, porque tranquilamente você pode trazer para a vida, né? Inclusive, esses 12 passos se chamam Nova Maneira de Viver. Porque como a dependência química ela é uma doença incurável e ela é crônica, né? Ou seja, ela, além dela ser incurável, ela vai aumentando de nível, digamos assim, né? E por ela ser incurável, ou seja, para sempre a pessoa vai ter que aprender a conviver com aquilo. Então, essa nova maneira de viver a partir desses 12 passos, que é uma das formas, né, de tratamento e recuperação, é uma forma de abstinência total, não de redução de danos, essa nova maneira de viver, ela faz com que a pessoa busque se conhecer, né? Busque entender que ela é impotente perante substâncias, né? Perante comportamentos, porque a dependência química, né? A adicção, ela é uma doença comportamental, né? Ela é uma doença comportamental em que esses comportamentos adictivos chegam nas substâncias e fazem com que a pessoa vire refém, digamos assim, dessas substâncias químicas, né? E aí, eu estava dizendo, eu tento trazer também esses 12 passos dessa nova maneira de viver para qualquer circunstância, né? Porque o primeiro passo é admitirmos que somos impotentes perante uma substância, né? E aí, quando eu trago para uma realidade que não tem o processo da adicção, nós somos impotentes a muita coisa. E muito dessas coisas que nós somos impotentes começam a guiar a nossa vida porque a gente não admite que nós somos impotentes. A gente fica lá tentando fazer um duelo que a gente sempre perde. E normalmente as recaídas do adicto é exatamente isso, porque ele não quer admitir que ele é impotente. Aí ele fica lá se testando. E aí ele vai lá para lugares em que tem as substâncias químicas, e aí ele vai se juntar com pessoas que fazem uso de substâncias químicas, e aí ele vai se manter em hábitos que levam ele a buscar aquela substância química. Então, se ele não admite, se ele não leva a sério que ele é impotente àquilo, ele vai ficar recaindo. Então, trazendo para uma outra realidade, se eu não admito que eu sou impotente a algo na minha vida, a alguma dificuldade, ou a alguma pessoa, a alguma circunstância, a alguma situação, eu vou me manter naquilo. E aquilo vai continuar me machucando, vai continuar me prejudicando, e aquilo vai me trazer sérios malefícios. Perfeito, excelente. Doutora, que maravilha esta live, que troca de conhecimento fantástico, eu aprendi bastante. Deixa uma mensagem final para aquele profissional que, de alguma forma, está lá guardadinho ali a sua angústia, o seu sofrimento, e que às vezes não sabe nem como externar, ou como buscar ajuda. Fala para esse coração aí que, de alguma forma, está muito aflito e está ansioso e não sabe, de alguma forma, buscar ajuda. O cara que vai assistir ou que está assistindo aqui conosco. Pronto. Aquela pessoa que não consegue buscar ajuda, que ela tente pelo menos fazer uma das sugestões que eu deixei aqui, né? De estratégias, de se mapear, de se perceber, de estar tentando se orientar perante algo, perante uma emoção. Mas ela vai ter mais excelência se ela buscar uma psicoterapia, né? Dentro das possibilidades, né? Dependendo da situação. Por exemplo, existem situações mais graves, né? Em que a pessoa não está conseguindo mais dormir, gera todo um processo de ansiedade, de fato e tudo. Então, um processo medicamentoso para trazer uma qualidade de vida para aquela pessoa também é cabível, né? Pensar na possibilidade, dependendo da situação, dependendo do nível, dependendo das circunstâncias, né? Então, para aquela pessoa que não consegue pedir ajuda, algumas das estratégias que eu dei aqui, com certeza, ela já vai conseguir, pelo menos, uma energia para buscar essa ajuda e, dentro da psicoterapia, fazer um processo de autoconhecimento para um autodesenvolvimento e manter-se num processo evolutivo. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado a todos que assistiram. A você que está aí, busque ajuda. A você que é profissional do comércio exterior, que tem ânsia pelo desenvolvimento humano, fica aqui nesse canal, dá um like, compartilha e até a nossa próxima live. Muito obrigado. Muito obrigada também, agradeço demais o convite, essa oportunidade, né, de estar aqui falando um pouco sobre saúde mental.
né, sobre esses processos, não só dentro do, como você me permitiu aqui, né, não ficar somente dentro do mundo corporativo, mas ir muito além, né, trouxe até também a minha experiência dentro do processo da adicção. 30 segundos. Pronto. E aí, só mesmo agradecer e que possam vir um próximos, né? E qualquer coisa, meu Instagram tá aí também para quem precisar tirar alguma dúvida. A gente vai deixar e vai marcar aqui. Gente, obrigado. Obrigado, doutora Mariana, pelo seu tempo. Um abraço. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.